Será que tem alguma pessoa nessa terra que não foi dado um dom, um ministério ou um chamado? Será que todos temos habilidades em Deus para fazer nessa terra? Todos fomos chamados? Sim. A resposta é sim. Cada um de nós fomos chamados para uma tarefa específica, né? Para um propósito específico. Cada pessoa que nasceu nessa terra nasceu com uma habilidade dos céus única e ímpar. Eu nasci com uma habilidade diferente das outras pessoas, você nasceu com uma habilidade diferente de mim e assim sucessivamente. Ainda que nós sejamos pastores, mestres, líderes, apóstolos, profetas, evangelistas, nós temos um chamado único de Deus para uma carreira única. Ok? Vamos lá. Efésios capítulo 4, no versículo 7, para que a gente entenda melhor, o apóstolo Paulo diz assim, olha, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Em outras palavras, numa linguagem muito mais moderna, para a nossa compreensão, ele está dizendo assim, a graça foi concedida para mim e para você por meio de Jesus Cristo. O que é a graça? A graça é uma habilidade em Deus que me faz funcionar bem naquilo que Ele me chamou, que me faz funcionar perfeitamente para o que Ele me chamou. A gente pode usar como um exemplo muito simples, quando pessoas no Velho Testamento, Deus deu uma unção, os ungiu, os capacitou naquele momento para que eles produzissem obras de ferro, de madeira, artifícios para o tabernáculo. Houve uma habilidade da parte de Deus, que nós chamamos isso de unção, uma capacitação dos céus, e elas então não tinham aquela habilidade, e elas passaram então a ter aquela habilidade. A partir desse momento eles estavam hábeis, eles estavam capacitados pelos céus para realizar alguma coisa. Exatamente aqui, a graça de Deus, né, ela nos habilita, ela nos capacita. A graça não é uma permissão para o pecado, a graça é uma habilidade para ser como Jesus era nessa terra e como Ele é nesse momento sobre nós. Ela nos capacita, entre muitas outras coisas, para nós realizarmos uma tarefa específica. Então, eu e você fomos chamados, cada um de nós que nasceu nessa terra, independente se a pessoa aceitou Jesus, conhece a Deus, vive para Deus ou não, independente se ela entrou nisso ou não, ela tem uma graça, ela tem uma habilidade para ela operar no reino de Deus aqui na terra, transformando essa terra segundo a vontade de Deus, como Mateus capítulo 6, versículo 10 diz, a vontade perfeita de Deus na terra, exatamente como ela é feita nos céus. Então Paulo diz, a graça foi concedida a cada um de nós. Ela foi concedida a mim e a você. Por mais que você não faça, não opere, a graça foi concedida. E qual que é o contexto geral? Por que ele está dizendo isso? Ele vai falar sobre uma habilidade em Deus de se operar no reino do Espírito, de entender por uma revelação divina, por uma influência dos céus, o que eu vim fazer nessa terra. Por que eu vim parar nessa terra? Então, um propósito, se eu vivo 70, 80 anos nessa terra, alguém vive, ele foi habilitado por Deus para fazer algo extremamente específico. Vamos lá? Ele diz, a graça de Deus foi concedida a cada um de nós, segundo a proposta do dom ou do presente. O dom é uma tarefa. Vamos dizer que Deus ele me deu uma habilidade, ele me deu a graça, me deu um dom. Deus me propôs um dom. Qual é o dom? Talvez o meu dom seja na área da música, o meu dom seja na área de pregar aos pobres e para outros países, talvez o meu dom seja discipular, talvez o meu dom seja ele qual for, né? Então ele vai dar aqui alguns exemplos. Ele diz assim, a graça foi concedida para mim e para você, segundo uma proposta. Ela tem uma proposta, ok? A proposta do pastor é diferente da proposta do mestre, a proposta do mestre é diferente da proposta do empresário, né, que enriqueceu para cumprir o chamado de Deus, para investir dinheiro e suas habilidades financeiras para que o reino ele seja expandido. Então a proposta é diferente. Cada proposta contém um dom atrás de si. Ele vem com um dom habilitando. Você entende? O profeta ele recebeu a graça e o dom, na verdade, tem uma proposta: profetizar. Ok? O mestre, ele recebeu por meio da graça um dom. E qual que é o dom? Ele tem uma proposta para a edificação do corpo de Cristo. E assim todos os ministérios. Você entende? Aí ele vai dizendo
que no versículo 11, e ele mesmo concedeu, está falando de Jesus aqui, ele mesmo concedeu uns, ou eu e você, concedeu uns, a graça deu o dom, para que alguns sejam apóstolos enviados para abrir, né, estabelecer os ministérios, e para outros ele deu para profetas, para profetizar, no caso, para edificar a igreja. Outros ele deu para evangelistas, com sinais, poder, né, para que as pessoas vejam milagres e aceitem a Jesus. E ele vai dizendo assim, e outros para pastores e para mestres. Você entendeu? Cada chamado, ele tem uma proposta. E com cada proposta existe uma habilidade, um dom, um presente. A graça, por meio do dom, ela faz com que você funcione perfeitamente. Ok? Até mais.